Aleluia. Isso, tem lugar para sentar, vamos sentando aí. Mateusão, varão, Deus te abençoe, que bom te ver, varão. O homem agora está longe, está lá em Ouro Preto. Que bom ter você aqui, querido, em nome de Jesus. Isso. Vamos lá abrir a nossa Bíblia ou acompanhar aqui no telão, fique à vontade. Marcos capítulo 1. Tem uma música que eu gosto, só os antigos a saberão, e eu não estou me chamando de antigo, é porque eu procuro me atualizar tanto para lá quanto para cá. Mas que diz assim: vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, se eu andar em sua luz e confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Fácil demais, é ou não é? Vamos cantar de novo? Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Deus tem vitória para nós. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, se eu andar em sua luz e confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Amém? Só que você não é egoísta. O egoísta só quer vitória para si, né? Então a gente vai cantar assim: vitória a Deus dará a ti, eu sei. Vitória a Deus dará a ti, vitória a Deus dará a ti, eu sei. Se tu andares em sua luz e confiares só em Jesus, vitória a Deus dará a ti, eu sei. Agora vamos pegar todo mundo, vamos lá? Vitória a Deus dará a nós, eu sei. Vitória a Deus dará a nós, vitória a Deus dará a nós, eu sei. Igreja Batista Hebron, recebe essa vitória. Se nós andarmos em sua luz e confiarmos só em Jesus, vitória a Deus dará a nós, eu sei. Amém. Aleluia. Eu creio. Ele já tem nos dado vitória. Amém. Marcos capítulo 1, versículo 40. Texto conhecido, lindo, poderoso. Eu espero que fale conosco nessa noite. Que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. Qual foi a resposta de Jesus? Quero sim, fique limpo. No mesmo instante,
a lepra desapareceu dele, e ele ficou limpo, e advertindo-o severamente, logo despediu, e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote, e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Eu queria aproveitar e ler também Levítico capítulo 13, para que a gente pudesse ter um entendimento mais completo com relação à situação que nós acabamos de ler. Levítico 13, versos 45 e 46. Já está lá? Então vamos ler. Diz assim: as roupas do leproso, isso são leis referentes a quem tinha a praga de lepra. Então, na época de Moisés, isso foi promulgado e constava como uma obrigação a ser praticada na época de Jesus também. Então, olha só, as roupas do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos deixados sem pentear com a mão. Sem pentear. Com a mão sobre a boca gritará: impuro, impuro. Verso 46. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro. Habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos fazer uma oração primeiro? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, e que nessa noite seu Espírito aplique-a segundo a necessidade de cada um de nós. Tu conheces cada um que está aqui. É impossível, Senhor, trazer uma palavra que atenda todos. Em nível humano isso é impossível, mas nós sabemos que a tua palavra é viva, e ela é a espada do Espírito, e quem a maneja é habilidoso para distribuir segundo a necessidade de cada um. Fala conosco, Senhor, nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, você que já estudou um pouco do contexto da história bíblica, do contexto de situações como a lepra, nós vimos aqui um pouco, um detalhe, um dentre vários. Mas, irmãos, não tinha uma doença pior do que a lepra. Na época de Cristo, uma das piores que poderia existir na vida de alguém era a lepra, porque ela não apenas prejudicava a pessoa em termos físicos. Imagine, queridos, que hoje existem recursos para se tratar da lepra, a hanseníase e assim por diante, mas na época de Cristo era uma doença considerada incurável, contagiosa, repugnante, asquerosa, que não apenas afetava o corpo. Imagine uma mancha que se alastra por todo o corpo, que produz insensibilidade, que produz mau cheiro, podridão. Ninguém ficava do lado de um leproso, além de tornar aquela pessoa cerimonialmente impura. Ela não poderia ir ao templo normalmente para adorar. Então era uma doença que afetava o físico, era uma doença que afetava os relacionamentos, porque, como você viu, se uma pessoa fosse constatada leprosa, ela precisaria sair de casa, seja ela casada, solteira, pai, mãe, independente de suas obrigações e afazeres e responsabilidades, ela era obrigada a sair de casa para que a sua família não fosse contaminada. Nós tivemos um pouquinho dessa realidade na época da pandemia. Quantas pessoas ficaram isoladas dentro de um quarto?
para não passar para os outros de dentro de casa, principalmente se fossem idosos, ou se tivesse algum tipo de comorbidade. Ficavam isolados. Mas isso foi, isso é só para a gente ter uma leve e superficial ideia de como era a questão da lepra. Irmãos, ele precisava rasgar as suas vestes, era um sinal de humilhação. Ele sairia da sua casa e ele moraria fora do arraial. Caso ele estivesse andando e alguém sem lepra se aproximasse dele, ele era obrigado, com risco de ser punido com a morte, caso ele não anunciasse que ele era impuro. Então ele tinha que gritar, ele que tinha que dar o sinal de alerta: impuro, impuro! E quem estivesse perto teria que sair. Irmão, você já imaginou por quanto tempo deve ter durado a lepra desse homem? Eu não sei. Por quanto tempo, e se fosse uma pessoa como eu, meio que pegajosa, não sei passar um dia sem beijar, abraçar, cheirar, ficar perto de alguém, dos meus filhos, da minha esposa. Imagine um homem se fosse assim. Por quanto tempo ele ficou sem receber um abraço? A sua comunidade agora seria a comunidade de outros leprosos. Geralmente não tinham como ficar trocando afetos. Então esse homem estava isolado, estava só, estava com o seu corpo fétido, estava com o seu corpo, partes dele apodrecida, sentindo saudade, falta da sua casa, da sua cama, suas roupas todas rasgadas, seu cabelo desgrenhado, a falta enorme da sua família, do seu contexto social. Mas ele poderia pelo menos dizer assim: não, eu vou à igreja, eu vou orar. Ele não podia. Ele era impuro, cerimonialmente impuro. Ele não poderia frequentar o templo. Ele não poderia ir ao templo, à igreja da época, para clamar, para suplicar, para pedir oração. Irmão, você já imaginou um contexto desse? Você já imaginou uma pessoa vivendo nessas condições? Pecado, queridos, faz mais ou menos isso com a pessoa. A lepra é a enfermidade mais próxima ao pecado. Pecado é uma enfermidade, vamos dizer assim, um mal que desgraçou a humanidade toda, mas que tem paralelos com a lepra também, porque ele não toca apenas a superfície, ele se aprofunda, ele vai apodrecendo as partes mais profundas da carne, do corpo, da pessoa. Ele prejudica a pessoa fisicamente. A Bíblia diz que enquanto o homem calou o seu pecado, os seus ossos apodreciam dentro dele. Tantas pessoas sofrem de enfermidades físicas por conta do pecado. Jesus curou alguns que diz assim: olha, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Trouxeram um paralítico para Jesus e ele disse: a primeira coisa antes de dizer que seja curado é: filhos, os teus pecados são perdoados. Como se a maior necessidade daquele homem não fosse ele andar, fosse ele ser perdoado. Então, queridos, o pecado ele prejudica o homem fisicamente, sim. O pecado prejudica o homem nos seus relacionamentos, afasta a gente dos outros. Quantos problemas a gente entrou porque a gente falou o que não devia, porque a gente fez o que não devia, porque a gente pecou contra alguém, porque a gente cometeu injustiça contra pessoas, porque a gente agiu com uma má intenção. Talvez coisas que a gente já consertou ou outras não. Mas o pecado afasta a gente dos outros, afasta o marido da esposa, afasta os filhos dos pais e os pais dos filhos. A promessa bíblica no final dos tempos, antes do glorioso dia do Senhor, é que haveria uma conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A gente crê numa restauração da família como um sinal que antecede a volta de Cristo. Amém? Quem pode dizer amém? A gente crê nisso.
Mas o pecado afasta pessoas. Meu orgulho, meu jeito de ser, é assim que eu criei, que eu recebi, é assim que eu fui ensinado. Meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, meu bisavô fazia assim. E a gente arrasta uma carga geracional, a gente arrasta uma carga de pecado que prejudica os nossos futuros relacionamentos, irmão. Pecado é uma desgraça. Além do mais, irmãos, espiritualmente. Porque o salmista diz: se eu observar, se eu não mudar a disposição do meu coração, Deus não me ouvirá. Deus ouve um pecador arrependido, mas um pecador quanto mais rebelde, que se arroga de continuar fazendo o que faz, porque não quer mudar, Deus não ouve. Então o pecado é isso, ele endurece, ele afasta o homem, ele apodrece o homem, ele corrompe o homem, ele afasta a pessoa de Deus, dele mesmo e dos outros. Até da gente, a gente toma birra quando a gente... Irmãos, é triste. E aqui está um exemplo de um homem assim. Um homem que resolveu quebrar com aquele caminho que estava destinado para ele viver. Ei, meu irmão, pau que nasce torto não morre torto se ele conhecer um carpinteiro de Nazaré. Amém? Jesus é o carpinteiro, ele pega o pau torto e ele conserta, ele endireita. Ele traz ali o alinhamento prumo certinho que o pau torto precisa. Você era um pau torto, o menininho torto, a menininha torta, e Jesus consertou a gente. Está consertando ainda, amém? A obra do Espírito Santo está inacabada na nossa vida. Ele continua trabalhando diariamente em nós. Mas aquele homem decidiu não se manter naquela condição. Eu pergunto, de quem dependeu a resposta, a restauração, a cura desse homem? De quem? E eu creio que de vários fatores aqui, dele e de Cristo. Primeira coisa aqui que a gente vê é que a cura dele dependia do se aproximar de Jesus. Diga comigo, a cura dele, a restauração dele, dependia em que ele se aproximasse de Jesus. Diga mais uma vez, se aproximar de Jesus. Mais uma vez para quem está do seu lado, se aproximar de Jesus. Irmão, todo início de qualquer tipo de restauração começa com a aproximação de Jesus. Se eu fico longe, distante, não tem como passar por um processo de milagre, de restauração, de reconciliação com outros, comigo mesmo, com Deus. Eu preciso ir até Ele. Tem gente que entra numa mentalidade determinista. Ah, eu estou assim porque Deus quer e vou continuar assim o resto da minha vida. Irmãos, aquele homem poderia ter pensado assim. Eu não pedi para nascer assim. Pai, venha, quero que Deus queria. E eu vou ficar assim mesmo, deixa para lá. Não, ele diz assim, eu vou tentar alguma coisa. E ele se aproxima de Jesus. Ele vai buscar Jesus. E essa busca, ela se deu por um combustível chamado fé. A Bíblia diz que sem fé, Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele, ou seja, quem de Deus, quem de Jesus se aproxima, ele precisa crer que ele existe e que ele é galardoador, que ele recompensa quem o busca. Irmão, você já imaginou por que o texto traz isso? Aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe. Então é possível me aproximar sem crer que ele existe? É possível estar aqui num ambiente de culto, num ambiente que a gente entende que Deus é o centro, que Deus é a tônica, que falar das coisas de Deus é o que vai ocupar todo esse tempo, e mesmo assim eu vim aqui sem fé. Eu vim aqui como se Deus não existisse, e que se Ele existe, Ele está nem aí para mim, e que se Ele existe, Ele não me ouve, que se Ele existe, Ele não me ama, e que se Ele existe, Ele não fala comigo. Deus está falando conosco nessa hora. Deus está aqui tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a pessoa que está do seu lado. Nele foram criadas, diz Colossenses,
coisas visíveis e invisíveis. Tem coisas que você vê, tem coisas que você não vê. Jesus está aqui, eu não vejo Jesus, mas Ele está aqui. Amém? Diga para quem está do seu lado, diga, você não vê Jesus, mas Ele está aqui. Ele está aqui, diga mais uma vez. Respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ele está aqui. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Se Ele está aqui, por que eu não me aproximo? Se Ele está aqui, por que eu fico assim, como se Ele estivesse longe? Por que eu não vou até Ele? Eu não estou dizendo estar aqui, irmãos, é ir a Ele em fé. Muitas pessoas espremiam Jesus, apertavam Jesus, mas uma pessoa, uma mulher enferma, tocou Jesus com fé. E quando ela toca, diz a Bíblia que saiu virtude de Jesus. E ele diz, quem me tocou? Muita gente te tocou, mestre, disseram os discípulos. Não. Teve um toque diferente. É o toque da fé. Se eu crer que Ele existe, eu posso me aproximar dEle e tocar nele. Amém, querido? Se aproximar de Jesus faz parte do processo, mas também a súplica. Diz o texto que ele chegou perto de Jesus, ele se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos, ele implora de joelhos, ele suplica de joelhos, irmão. Eu não sei você, mas tem vezes que a gente, por exemplo, já aconteceu, quando eu era assim, menino novo, sabe, lá pelos seus 11 anos, 12 anos, eu lembro de uma vez, que eu estava visitando meus tios no interior de Alagoas, e menininho, 11, 12 anos, 13 anos, não lembro, não recordo mais ou menos, quantos anos ao certo eu tinha. Eu sei que eu estava lá, e tinha uma vizinha da minha tia que queriam que eu namorasse com ela, 11, 12 anos, irmãos, e eu sei que eu fiquei de frente com essa menina, e eu não falei nada. Travou. Eu não sabia o que dizer. Eu virei as costas e fui embora. Eu não sei, talvez se você já esteve diante de alguém que você queria falar algo e você travou. Você tinha que tratar acerca de um assunto e você trava, com medo, com receio. Já aconteceu isso com alguém aqui? Ninguém? Só eu? Só Joe? Irmãos, é possível me aproximar de Jesus e não fazer como esse homem? Esse homem se aproxima e suplica. Ele ora. E o que é uma oração? É uma conversa. É um diálogo. É uma fala. É verbalizar. É traduzir sentimentos, emoções e vontades em palavras. Então eu suplico, e súplica fala disso, fala de uma intensidade no que eu falo. Eu posso falar uma coisa para você de forma fria, e eu posso falar com você de uma forma intensa, para que você sinta, não apenas ouça, mas sinta o que eu estou falando, porque eu estou trazendo sentimentos de dentro do meu coração. Foi isso que esse homem fez. Eu imagino que toda uma carga de solidão, uma carga de abandono, uma carga de situação que ele não podia resolver, ele trouxe tudo. Senhor, quanto tempo esse homem estava assim? Quanto tempo esse homem estava sem na sua casa? Quanto tempo esse homem não tinha notícia da família dele? Quanto tempo esse homem estava longe de todo mundo? Então ele não chega para Jesus com uma oração light. Ele não chega para Jesus com uma oração bacaninha, bem arranjada, bem arrumada, cheia de vocabulários teológicos. Não, ele chega com o coração rasgado, ele chega com o coração e se entrega em súplica para Jesus. Irmãos, Deus não está preocupado com os arranjos da minha oração, Ele está preocupado em ouvir o que eu tenho para dizer, mas uma oração que sai de dentro da alma. Às vezes ela sai de tão
quente dentro da alma, que não sai uma palavra, sai uma lágrima. Já não consegue falar, já consegue chorar. Pode acontecer. E Deus ouve os gemidos. Deus ouve e escuta e recebe lágrimas também. A Bíblia diz que Ana chegou para orar no templo, a mãe do Samuel, e ela não falava, ela balbuciava e ela chorava. E Deus escutou aquela oração dela. Amém? Deus escutou aquela oração. Ei, querido, Deus escuta a nossa oração. Ele não escuta uma oração cheia de religiosidade, aquela coisa para passar uma imagem de crente bonitinho. Não, ele escuta o que está dentro. Ele escuta o clamor que sai do fundo de alguém que está querendo mudar de vida, de alguém que está querendo quebrar com aquele ciclo de sofrimento, de peso, de amargura. Ele quebra isso e traduz isso em uma oração, uma súplica. Peçam e lhes será dado. Mateus 7,7. Busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate a porta será aberta. Irmão, 3 expressões para indicar 3 momentos que a gente pode viver numa oração. Às vezes a gente só pede e já acontece. Às vezes a gente pede e não acontece. E a gente tem que passar para um outro nível. A gente começa a buscar. Isso já tira a gente de um conforto, tira a gente de um estado de morbidade, de paradeira. A gente vai começar a procurar. A gente tem ânsia, a gente tem desejo, a gente busca. Mas tem momentos que isso também não é suficiente. A gente tem que começar a bater, a ser mais insistente, a ser mais focado. Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma restauração, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma reconciliação na minha vida. Tem coisas erradas, tem coisas tortas, tem coisas fora do lugar. Irmãos, impossível estarmos aqui numa condição de 100% de linearidade. Olha, busquei essa palavra lá no fundo. Sabe, aquela coisa retilínea que está tudo bonzinho, não tem baixos, só tem uma vida tranquila, irmãos. Ah, quem dera. E às vezes a gente precisa sair de lá do fundo. Às vezes a gente precisa dizer: Deus, eu não vou ficar nesse vale a vida toda não, Senhor. Não vou não. Quem gosta de morar no vale diz glória a Deus. Eu não gosto não. A gente passa por lá, amém? Passa. Mas morar lá é diferente. Deus hoje está te chamando do vale. Sai do vale, sai do vale. Vem para a planície. Vem para Campina, vem para um lugar melhor. Você só vê sombra de morte. Deus, filho, sai, Nhaca! Em nome de Jesus, amém? Eu lembro que tinha quando a pastora Tássia estava fazendo uma pós-graduação lá na Savassi, há uns anos atrás. O Daniel devia ter uns 2 anos, 3 anos, não, uns 3 anos. Eu lembro que na volta eu deixava ela, voltava, ele já estava dormindo na cadeirinha. E tinha um lugar que a gente passava que tinha uma imagem de uma entidade. Quando ele estava acordado, que a gente passava por essa imagem, eu dizia: sai em nome de Jesus. Então nós vamos fazer isso com toda Nhaca que está perseguindo a gente. Vamos dizer: sai em nome de Jesus. Sai caminhão todo, sai problema, sai intriga, sai esse negócio de não estou falando com fulano, aí eu estou de mal de Beltrano, aí não, chega, vamos sair do vale, em nome de Jesus, amém? Amém ou não, irmãos? Então a cura depende de suplicar, a cura depende, a restauração depende de se humilhar. Esse homem não pediu de pé, esse homem não pediu de nariz empinado, esse homem não pediu de
daquele semblante de arrogância, aquela coisa de exigir de Deus, aquela coisa de colocar Deus contra o muro e dizer: Deus, que história é essa? Esse homem pede de joelhos, esse homem pede numa posição de humilhação, de humildade. Não tem como receber o milagre, irmãos, com o coração altivo. A Bíblia diz que Deus se opõe, Deus resiste, Deus põe a mão no peito de quem é orgulhoso, mas Ele concede graça, Ele concede favor, Ele concede bênção, Ele concede milagre, Ele concede sua bênção a quem se humilha. Amém, queridos? A nossa posição continua sendo essa, às vezes de joelhos. Tem dias que eu estou orando sozinho dentro do quarto, ou no monte, onde eu puder estar orando, eu fico de joelhos ali. Eu disse: Senhor, só para eu não esquecer quem eu sou, vou ficar de joelho aqui, só para eu não esquecer qual é a minha condição. E ontem eu estava orando de joelho e com a mão para trás, como se tivesse um escravo de Jesus. Jesus, eu estou assim, em humilhação e com as mãos para trás, para dizer que eu sou teu servo, teu escravo, eu sou do Senhor. Sabe, irmãos, quando a pessoa está possuída de espíritos malignos, geralmente quando o nome de Jesus é decretado sobre aquela pessoa para a expulsão daquele demônio, geralmente, não é regra. Isso aconteceu no final do ano comigo. Eu estava no encontro e tinha lá um homem que se devotava a práticas de malignidade, você está entendendo? E formou-se várias filas, e quando eu olhei, quem estava lá era ele. E primeira coisa que eu disse: em nome de Jesus, esse homem caiu de joelho com a mão para trás. Porque quem estava nele era um espírito maligno. E caindo com a mão para trás, ele dizia: eu estou rendido a esse nome. E ontem eu dizia: Senhor, quem habita em mim é teu espírito. Aquele homem era escravo, eu sou livre. E como livre, eu me coloco como escravo do Senhor. Eu sou teu servo, teu servo. Esse homem foi orar de joelho, gente. O sinal dele era esse: Senhor, eu não sou nada, mas eu preciso do Senhor. Diga para Jesus: Jesus, tu és o meu Senhor. E diz: Jesus, você comeu hoje, varão? Tem um caldo te esperando. Vamos dizer isso. Diga: Jesus, eu sou teu servo. Aleluia. Você é mesmo? Nós somos mesmo. A restauração desse homem dependeu da vontade de Jesus. Diga comigo: a restauração da minha vida depende da vontade de Jesus. Quando ele se aproxima de Jesus e suplica de joelho, olha o que é que ele diz. Coloca aí, Sarinha, Vanessinha, verso 40. Olha que coisa interessante. Capítulo 1 de Marcos, versículo 40. O que é que ele pediu de joelhos? Se o Senhor quiser, pode. O que é que vem primeiro? O verbo querer ou o verbo poder? O querer. Porque poder, ele sabe que Jesus podia, ele só não sabia se Jesus naquele momento queria. Então ele ora dizendo: Senhor, se queres, porque poder o Senhor pode, mas eu quero saber se o Senhor quer. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Então ele ensina para a gente que aquela restauração dependeu da vontade de Jesus. Tem coisas que a gente ora, irmãos. Tiago diz que tem coisas que a gente pede, que a gente está pedindo mal, a gente está pedindo errado. E por a gente estar pedindo errado, a gente não recebe. Que é para esbanjar, que é para gastar nos nossos deleites, que é para aparecer, que é para se promover, que é para ter glória, que é para ter independência de Deus. Não, ele está dizendo que Deus não vai responder. Tiago diz
pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então tem oração que a gente faz que é oração errada, um pedido errado. É igual se fosse uma criança de um juvenil, um adolescente de 14 anos que pedisse um carro ao pai. Um carro é uma coisa boa? Sim ou não? Nas mãos de uma pessoa sem maturidade, sem idade, é bom ou mal? Então não adianta pedir. Você ama seu filho, ele tem 13 anos, e você ama tanto, você quer dar um carro para ele, você está fazendo uma coisa errada. Porque ele não está pronto, ele não tem maturidade para isso. Deus, a mesma coisa com a gente. Em vez que a gente está pedindo, oh Deus, me dá a minha bênção de 2 pernas, minha bênção que usa perfume importado, minha bênção que tem um carro zero na garagem, minha bênção que tem a dependência financeira, minha bênção que tem 1 milhão na conta. Oh Jesus, me dá minha bênção de cabelos loiros, me dá minha bênção de olhos azuis, Senhor. Jesus está dizendo, você vai se estrubicar. Vou te dar não. Estou preparando. Fica tranquila. E você, varão, também fica tranquilo. Deus está preparando uma bênção para você. Não é uma maldição não. Né? Você está pedindo Brad Pitt, e o diabo vai te mandar o Brad Pitbull. Que é cara grosso, bonitão, mas que te bate. Quer que adianta? Isso é bênção? Não. Então, irmãos, a gente tem que orar, tem que pedir segundo a vontade de Deus. Se quiseres, às vezes o Senhor não quer. E glória a Deus que Deus não responde todas as nossas orações. Glória, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não respondeu muitas das minhas orações. Muito obrigado, eu teria errado. Eu teria dado com a cara na parede, eu teria perdido muita coisa se Deus tivesse respondido a todas as minhas orações. Graças a Deus que o pai sabe o que o filho precisa. Você confia no seu pai, sim ou não? Sim ou não? Você fica de biquinho para Jesus quando ele não te responde. Você fica amuado, Jesus, não sei, não estou com raiva, não vou mais para a igreja. Não vou, meu Deus, oh meu Deus, glória a Deus, que Deus não responde a tudo. Mas a Bíblia diz, 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, esta é a confiança que temos nele, ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Mas é orar segundo a vontade dele. Pastor, como que eu faço para orar segundo a vontade dele? Conheça a vontade dele. Leia a Bíblia mais. Tem coisas primárias, irmãos. Tem coisas elementares, meu caro Watson, que a gente pede errado porque não lê a Bíblia. Eu estou dizendo coisas, irmãos, mais afuniladas, mais minúcias da vontade de Deus. Essas são mais difíceis. Mas tem coisas gerais que a gente erra porque não lê a Bíblia. Se a gente pedir algo a Deus segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém? A gente precisa pedir segundo a vontade, porque a nossa bênção, a nossa vitória depende do querer de Deus. Deus não é nosso servo, Ele é o nosso Senhor. E para terminar, a cura depende do poder. Nós lemos, se tu queres, tu podes. Ele sabia que Jesus podia.
Nós servimos um Deus todo-poderoso que criou as coisas, irmão, não foi suando. Ele não desceu aqui com macacão, botina, e nada, irmãos, nada desfavorável. Por favor, me compreenda. Eu estou dizendo que ele não teve que suar. Ai, meu Deus, deixa eu construir o Éden. Ai, corta essa madeira, planta essa sementezinha. Não, com a palavra dele. Você já imaginou uma palavra que cria? Haja luz, houve luz. Os animais reproduzem segundo a sua espécie. Haja divisão entre porção seca. Haja. Tudo foi assim. Agora, quando foi com a gente, aí eles vão fazer o homem. Porque aí tem que ter a nossa digital. Tem que pôr a mão nele, para que ele saia segundo a minha imagem e conforme a minha semelhança. Então eu preciso pôr a mão nesse bolinho de barro e formar o Joãozinho. Eu, você, imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém ou não? Então quando você olhar no espelho, dá uma piscadinha, que você é bonito demais. Pela fé, viu, irmão? Pela fé. Depende do poder de Deus. Nosso Jesus é o Todo-Poderoso. Quem crê nisso diz amém? Amém. Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode. Por isso que a gente ora, irmão. Ei, o naturalista, o camarada que acha que tudo se constitui de matéria, átomo, energia, movimento, força, ele não sabe o que está além. Nós cremos num Deus que está além da sua criação e que ele pode intervir, mudar as leis, refazer, alterar o curso. Sol, fica quietinho no teu lugar. Terra, para o seu movimento, porque eu preciso da vitória, Josué. O sol se deteve, irmãos, um dia praticamente sem anoitecer. Você já imaginou um trem desse? Um dia sem noite, porque Deus para a órbita. Deus não fez essa força não, viu? Mas ele parou o movimento da terra para que o sol permanecesse lá o dia todo. Só aquele que fez o universo. Ah, Deus não pode, porque ele não, meu irmão, ele que manda. Você não entendeu isso não? Ele quem criou as leis, e ele altera as leis se ele o quiser. Se ele quiser que alguém ande sobre as águas, geralmente isso não acontece. Mas se ele quiser que alguém ande como Jesus andou e Pedro andou, ele quebra a lei da natureza e diz: pode andar sobre as águas, porque você não vai afundar. Porque quem criou as leis, quem fez todas as coisas foi ele. Ele está além, ele está acima, e ele é o Todo-Poderoso. E muitas coisas, irmãos, a gente vai provar, porque a gente vai orar a um Deus Todo-Poderoso. Eu li um testemunho de um pastor que estava numa aeronave sobre o Atlântico. Só tinha água debaixo dele. Naquele avião que tem 2 motores em cada hélice. E ele vinha e ele diz assim: como eu tinha costume de sempre viajar naquele tipo de avião, eu percebi que alguma coisa tinha acontecido nos motores. E eu levantei e disse: bom, se eu vou cair nesse mar, pelo menos eu vou pegar meu casaco. Crente é doido, né? Aí ele levanta, vai lá, pega o casaco dele e pergunta para a aeromoça: aeromoça, está tudo bem com os motores do avião? E ela: vocês sempre perguntam se o motor está funcionando, né? A aeromoça incrédula. E ele: bom, então, foi sentar no lugar dele. Quando ele sentou, acenderam as luzes do avião. O copiloto sai tremendo e diz assim: estamos em apuros. As 2 hélices, os 2 motores de uma asa pararam. Todo mundo ficou tranquilo, calmo, sossegado. Foi assim? Claro que não. Todo mundo ficou em pânico. De alguma maneira, irmãos, um aviso de SOS foi emitido. E começou-se a divulgar de forma rápida que um avião estava caindo nas águas do Atlântico.
A esposa daquele pastor, não sei como, ela soube daquela notícia, reuniu as 3 filhas e foram orar pelo pai que estava na aeronave. E o homem de Deus, o pastor que estava lá na aeronave, também orou. Ele disse que começou a ver as águas quebrando embaixo. Ele disse, pronto, acabou. Só esperando o impacto e a destruição da aeronave. De repente, irmãos, quando a aeronave está quase caindo, os 2 motores voltaram a funcionar. E o avião pararam no aeroporto, desceram, e o pastor foi procurar o piloto. Ele disse assim, o que é que aconteceu? Ele, não sei. A coisa mais difícil de acontecer numa aeronave como essa é pararem os 2 motores. Justamente, já existem 2 motores, porque é difícil pararem os 2, porque se para um, mas mantém-se o outro funcionando, e dá para chegar, mas pararam os 2. E isso daí é quase impossível de acontecer, pararem os 2 motores. Agora deixa eu dizer uma coisa, mais impossível são os 2 motores voltarem a funcionar. Eu não entendi o que aconteceu. Aí o pastor disse assim, mas eu entendi. E o piloto ficou sem entender. E o que é que aconteceu? Ele disse, o meu pai ouviu a minha oração. O Deus Todo-Poderoso fez os 2 motores voltarem a funcionar. É assim que Ele faz. Ele faz em todas? Não. Ele pode fazer na minha aeronave? Pode. Como é que eu vou saber? Se eu orar. Quem está entendendo? Amém? Então eu quero te encorajar a orar. Se os motores da sua caminhada, da sua vida, da sua família pararem, você diz assim, vou quebrar, vou afundar. Eu quero convidar você nessa noite a fazer como esse leproso. Voltar seu coração para Jesus e orar com seu coração, com a sua alma, porque Jesus, Ele quer ouvir a nossa oração. Fique de pé, por favor, vamos orar nesse instante. Qual é a sua condição, irmão? Eu tenho pregado, irmãos, nesses últimos dias, eu não sei se você está recebendo, mas eu tenho pregado é para mim nesses dias. Já há alguns dias que eu só estou pregando para mim. Quem está vindo nas quintas-feiras aqui sabe. Eu digo, essa mensagem antes de chegar para você já chegou para mim. Mas eu desejo muito que assim como essa palavra chegou para mim, chegue para você também. E eu gostaria que você fechasse os olhos nesse instante. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida física? Está bem? Você está jóia? Se não tiver, querido, faz como esse homem hoje. Se aproxima dele, ele está aqui. Jesus está aqui. Aleluia. Como é que está a sua vida em família? Como é que estão seus relacionamentos? Pastor, está esquisito. Pastor, lá em casa está só problema. Eu não estou falando com meu pai, minha mãe me ignora, minha esposa está estranha, meu esposo está esquisito, está ruim. O que é que você vai fazer, querido? Eu quero convidar você a de lá de dentro. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Se caso, né, vou trazer um monte de se porventura você se sente assim em uma condição, qualquer que seja ela, parecida assim, eu estou precisando, vamos fazer igual ele fez. Se você puder ficar de joelho aí no seu lugar, na sua cadeira, você pode ficar, é livre, tá? Você pode ficar em pé, mas se você quiser fazer como ele, ficar de joelho aí, pode fazer também. Pastor, com Deus, como é que você está com Deus? Com Deus. Eu creio que Jesus existe, beleza, não estou perguntando isso não. Não estou perguntando isso. Como é que está a sua vida com Deus? Você tem falado com Ele?
Você tem de todo o coração soltado um gemido lá de dentro? Não sai oração, às vezes sai lágrima, não tem problema não. Não tem problema não. Mas se você sabe que precisa se aproximar dele, faz a sua oração nessa noite. Se você quiser ficar de joelho, fique. Se você quiser ficar em pé, fique. Mas vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, nós estamos aqui como aquele leproso esteve diante do Senhor. Que condição, Senhor. Que sofrimento, Senhor. Nós fazemos apenas uma ideia de como estava esse homem. Uma vaga ideia de como estava o físico dele, o corpo dele. Vestes rasgadas, cabelo desgrenhado, coisa assustadora. Para um homem que talvez tivesse uma vida normal, para um homem que talvez tivesse uma vida tranquila, mas se vê tomado por uma praga, e de repente lá ele está. Senhor Jesus, tem pessoas aqui que talvez precisam do teu toque, porque ele disse: Senhor, se quiseres, o Senhor pode. O Senhor estendeu a mão. Quem estenderia a mão e tocaria num leproso, que a doença podia passar para ele? Mas quando Jesus toca, não é a nossa enfermidade que passa para Jesus, é a cura de Jesus que passa para nós. Não é a nossa morte, não é a nossa solidão, não é o nosso problema que passa para Jesus, é a vida dele, é a cura dele, é a restauração dele que passa para a gente. Senhor, nessa noite nós estamos aqui, e eu te peço que o Senhor venha trazendo restauração no físico, no corpo, Senhor. Arranca, meu Deus, essa enfermidade. O Senhor é poderoso para isso. Quer da alma, quer do corpo. Arranca, Senhor, arranca. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. E se o Senhor quiser dar a mesma palavra que o Senhor deu àquele homem, o Senhor pode também. O Senhor falou para ele: sim, eu quero, sim, eu quero, sim, eu quero. O Senhor está dando uma palavra para muitos de nós aqui nessa noite: sim, eu quero, sim, eu quero. Oh, meu Deus, toca-nos nessa hora, toca-nos com vida, com restauração, com cura. Toca nosso corpo, toca nossa alma. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, agora por aqueles que estão vivendo isolamentos, quanto a familiares, amigos, se separaram, porque o pecado ele separa mesmo, ele desfaz vínculo, ele desfaz aliança. Meu Deus, eu te peço que haja restauração nessa noite. Imagina aquele homem voltando para a casa dele, imagina aquele homem voltando para a esposa dele, se ele tivesse, para a família dele, se ele tivesse. Eu creio que ele tinha. Meu Deus, que alegria naquele dia, que alegria é quando a gente reconstrói, que alegria é quando a gente restabelece vínculos, alianças. Que alegria é quando a gente diz: eu te perdoo. Que alegria é quando a gente ouve alguém dizer para a gente: eu também te perdoo. Oh Pai, que nessa noite haja esse conserto, que nessa noite haja essa quebra de muro, porque nós decidimos acreditar nas pontes, nos elos, nas conexões que o Senhor refaz. Mas eu oro por aqueles que se sentem longe de Ti, eu oro por aqueles que tiveram sua comunhão quebrada na comunhão com Deus. O pecado afastou, o pecado enganou, o pecado acorrentou, o pecado cegou e o pecado esfriou. Que nessa noite, Espírito Santo de Deus, haja uma reconexão. Aquele homem podia voltar para o templo, foi isso que Jesus disse: vai, mostra-se ao sacerdote e apresenta a tua oferta. Tem tanto tempo que você não oferta, tem tanto tempo que você não adora, tem tanto tempo que você não celebra, tem tanto tempo que você não ora, tem tanto tempo que você não lê a Bíblia, tem tanto tempo que você não escuta a minha voz.
Então que nessa noite, Senhor, haja uma reconexão, haja uma restauração. É o que nós te pedimos, crendo no teu poder. Se queres, tu podes. Se queres, tu podes. Se tu queres, Senhor, tu podes. Oh, aleluia. Eu quero. Foi o que Jesus disse. Que palavra linda. Que palavra boa. Eu sei que o Senhor está falando para nós nessa noite. Eu quero. Filho, filha, eu quero. Eu quero. Aleluia. Você pode ficar de pé no seu lugar. Aleluia, eu quero. Diga para quem está do seu lado assim. Diga assim: Jesus disse para aquele homem: eu quero. Diga assim: eu quero declarar sobre sua vida também. Eu quero, diz Jesus. Diga: Ele quer. Ele quer. Mas diz com fé. Diga assim: Ele quer, meu irmão. Ele quer. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para a gente encerrar, porque já deve ter um caldo de mandioca ali fora. Eu ministro fome e desejo de caldo de mandioca para você. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Tem alguém aqui hoje que gostaria de firmar uma aliança mais séria com Jesus? Pastor, eu queria aceitar Jesus na minha vida. Eu não queria ter Jesus apenas como bombeiro, só para apagar o fogo dos meus problemas. Eu quero Ele como meu Senhor. Se você quer entregar a sua vida, se arrepender dos seus pecados e pedir para Jesus entrar no seu coração, eu quero te fazer uma pergunta e pedir para que você sequer levante a sua mão, porque eu quero orar com você. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus, para esse Jesus aqui, ó. Não é para a Igreja Batista Hebron, é para Jesus. Tem alguém que não fez isso? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ou voltar, porque eu estava longe, estava desviado, estava afastado, quero voltar para Jesus. Tem alguém que quer fazer isso? Levante a mão. Deixa eu orar por você. Se tiver, Deus abençoe. Isso, glória a Deus. Pode baixar, querida, a mão. Tem mais alguém que quer fazer isso? Quero fazer essa oração, pastor. Quero entregar minha vida para Jesus. Levante a mão bem alto, quero orar por você. Pode levantar. Seja você um adolescente, um jovem, um casado, uma casada. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tem alguém que quer fazer isso? Faz sinal com a mão. Bem alto como aquela jovem fez. Eu não vou nem pedir para ela vir aqui à frente. Lá do lugar dela, ela vai pôr a mãozinha no coração e nós vamos orar. Mas se tiver mais alguém aqui, eu vou pedir para você levantar, até porque quem está do seu lado está de olho fechado. Ele está olhando para você, tenho certeza disso. Só quem está olhando é o pastor para poder sinalizar. Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus, reconciliar com Ele? Tem mais alguém? Faz um sinal com a mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então, essa jovem que levantou a mão, ainda está todo mundo de olho fechado, orando, né? Essa jovem que levantou a mão, coloca a mão no coração aí, no lugar onde você está. Eu vou orar por você. Senhor Jesus, nessa noite, eu te peço que o poder que visitou aquele homem, visite essa jovem também. Senhor, que a mesma virtude que tocou e de uma forma instantânea curou aquele homem da sua lepra, essa glória, essa virtude instantânea visite agora essa jovem, porque ela volta para os teus caminhos, ela volta para a tua presença, ela volta para a tua casa. Então que nessa noite o poder do Senhor a visite e que ela venha, Senhor, viver algo novo, seja um novo nascimento, seja uma purificação, seja uma renovação espiritual. Enche com teu Espírito, Senhor. Faz coisas novas na vida dela, um novo vigor, um novo impulso, uma nova chama queimando dentro do coração dela. É o que eu te peço, Pai. Abençoe em nome de Jesus. E toda a igreja agora diz amém. Amém. Amém, querido? Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus.
Amém. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Dê a mão quem está do seu lado, vamos orar. Senhor, obrigado, Margarete. Já estava esquecendo. Cadê a Miriene? Quero convidar. A Margarete já está aqui, o bolo já está lá embaixo, o café já está lá embaixo, o suco já está lá embaixo, pernil com pão já... Não, esse tem não. Ingrid, Maria Luísa, Alisson, Valentina, Judite, a Marisa e o Marcos. Cadê vocês? Já estão aqui esperando. Isso, pode soltar a mão, quem segurou a mão deles, que eles vão lanchar agora. Vamos aplaudir a vida deles? Eita glória! Isso. Quem veio com vocês pode acompanhar vocês também, tá? Se alguém da igreja convidou, pode ir com eles. Muito bem. Deus abençoe vocês. Voltem mais vezes. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse tempo que passamos aqui na tua casa. Dá-nos uma semana de paz, de vitória. Abençoa o nosso Brasil. Tenha misericórdia desta nossa nação. Nós entregamos mais uma vez o Brasil em tuas mãos. Abençoa também cada família aqui nessa noite, Senhor. Leva-nos em paz. Dá-nos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Tira-nos do vale, Senhor. Tem gente que está no vale. Tira a gente do vale, Senhor. Leva para planície. Leva para lugares, ó Deus, de vitória, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e o consolo do Espírito, seja sobre todos nós, povo de Deus, nessa noite, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe. Pelo menos 3 abraços. Não saia sem abençoar o grupo de mídia. R$7. O Marmitex 15,2. Não pede troco de R$1. Não, pelo amor de Deus. Paga os R$15, varão. Deus abençoe.